E se um dia você perdesse tudo, tudo mesmo, seus filhos, sua saúde, sua dignidade, e tudo isso acontecesse sem nenhuma explicação, o que você faria? Continuaria confiando em Deus? Existe justiça em um mundo onde o justo sofre e o perverso prospera? Será que servimos a Deus porque o amamos ou porque temos medo de perder o que temos? E se Deus decidisse ficar em silêncio enquanto você grita por respostas? Há milhares de anos, no meio das areias ardentes do Oriente Médio, viveu um homem chamado Jó. Rico, respeitado, íntegro, mas ele se tornaria o protagonista de um drama cósmico que atravessaria gerações, culturas e teologias. Uma história que começa no céu, se desenrola na terra, mergulha no abismo da dor e termina com um vendaval. Este não é apenas um relato antigo, é o espelho da alma humana. É o grito de todo aquele que já perguntou: por que Deus? Prepare-se para atravessar o livro de Jó, capítulo por capítulo, numa jornada de descobertas não apenas do que aconteceu com Jó, mas do que acontece conosco quando o céu parece mudo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó vivia na terra de Uz, que provavelmente ficava ao sudeste de Canaã, talvez na região de Edom. Era uma terra fora de Israel, o que reforça o caráter universal da mensagem. A história começa com um elogio raro nas Escrituras. Jó não é apenas um bom homem, ele é o melhor que havia sobre a terra. E ainda assim, ele será o escolhido para sofrer como nenhum outro. Jó era rico, muito rico. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e muitas propriedades. Era o homem mais poderoso do Oriente. Mas o que o diferenciava não era sua fortuna, e sim sua piedade. Ele oferecia sacrifícios pelos filhos, mesmo sem saber se haviam pecado. A menção a camelos, bois, ovelhas e a estrutura familiar de Jó, os sacrifícios pelos filhos, a ausência de sacerdote ou templo, sugerem um ambiente patriarcal, possivelmente contemporâneo de Abraão, Isaque e Jacó. O uso de sacrifícios preventivos mostra a seriedade com que Jó tratava o pecado, mesmo quando não era visível. Era um homem de oração, um intercessor silencioso, mas havia algo invisível acontecendo além das dunas de Uz. A cena muda. Saímos da terra e subimos ao céu. Ali, em um conselho celestial, Deus pergunta a Satanás: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Então algo surpreendente acontece. É o próprio Deus quem chama a atenção para Jó. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Satanás sorriu e lançou a acusação mais antiga contra a humanidade. Por acaso Jó teme a Deus à toa? Acaso não o cercaste com proteção? Tira tudo que ele tem e verás se não te amaldiçoa na tua face. E Deus permitiu. Mas com um limite: tudo que ele tem está em tuas mãos, mas não toques nele. A ideia de Deus reunir-se com seres celestiais encontra paralelos em textos ugaríticos e mesopotâmicos, nos quais os deuses se reúnem em assembleia. O livro de Jó assume uma visão monoteísta. Deus comanda tudo, inclusive o mal. O texto prossegue e então o dia mais sombrio da vida de Jó começa. Um servo corre, os sabeus atacaram e roubaram os bois. Outro chega, fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas. E mais um outro traz a seguinte mensagem: os caldeus levaram os camelos. E por fim, o golpe final. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo.
Então um vento derrubou a casa e todos morreram. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. Quando tudo lhe foi tirado, seus bens, seus servos, seus filhos, Jó caiu em terra, rasgou o manto e adorou. Ele não negou a dor, mas também não negou a Deus. Diante da tragédia, suas palavras ecoaram pela história como um testemunho de fé verdadeira. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó nos ensina que a adoração não é condicionada pelas circunstâncias, mas fundamentada na soberania e na bondade de Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. Sua fidelidade revela que o verdadeiro justo não serve a Deus por aquilo que pode receber, mas por quem Deus é. Jó nos leva a refletir. A nossa fé resistiria se Deus nos deixasse perder tudo? Será que Satanás tinha razão? Será que adoramos a Deus apenas enquanto Ele nos abençoa? Porque foi o próprio Deus quem colocou Jó na mira do sofrimento. Precisamos compreender o que Deus deseja nos ensinar através de Jó. O conceito de Satanás aqui não é ainda o diabo plenamente desenvolvido no Novo Testamento. No hebraico, Ha-Satan significa o acusador, um tipo de promotor celestial. Ele aparece como membro do conselho divino, com liberdade para questionar e testar. Deus não causa o sofrimento, mas permite, dentro de limites. Isso introduz uma tensão teológica central no livro: a soberania divina versus o sofrimento humano. A reação de Jó mostra que sua fé não depende da prosperidade. Ele adora mesmo na dor. E isso nos ensina que a fé que depende das bênçãos não é fé, é troca. Jó nos mostra que adorar a Deus no vazio é possível e é precioso aos olhos do céu. Jó não entende nada do que estava acontecendo, mas sua resposta é a adoração. Esse é o primeiro grande desafio do livro: confiar sem explicações. Jó passou pela prova mais difícil que um ser humano poderia imaginar e permaneceu fiel. Mas isso ainda não era suficiente. Satanás voltou ao céu e o próximo golpe não seria contra os bens, seria contra o corpo. Como reagirá um homem cuja dor já tocou a alma e agora alcança a carne? O céu se reúne outra vez. Os filhos de Deus se apresentam diante do trono como mensageiros convocados para prestar contas do mundo. E lá está ele de novo, o acusador. Ha-Satan, o opositor. Vagando por entre os homens, sondando os corações, procurando rachaduras onde a fé vacila. Deus fala primeiro, como quem toma a dianteira num tribunal. Observaste o meu servo Jó? Ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Deus reconhece, Jó foi ferido sem motivo. O mal não veio como punição, mas como prova, um teste invisível, mas devastador. Satanás então ri. Jó manteve a fé porque ainda tinha saúde. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida, mas toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te amaldiçoa na tua face. E mais uma vez Deus permite, mas impõe um limite: poupa-lhe a vida. O homem pode sofrer, mas não será destruído. O sofrimento de Jó agora desce do campo das perdas para o campo da dor física. Na terra, um novo dia amanhece, e com ele, úlceras malignas se espalham pelo corpo de Jó, da planta dos pés ao alto da cabeça. O texto hebraico sugere chagas abertas, purulentas, insuportáveis. Jó se senta entre as cinzas, o lugar dos mortos, e com um caco de cerâmica, começa a raspar a própria carne. Ele não é mais um homem, é uma sombra, um espectro de quem já foi. Os estudiosos tentaram entender essa enfermidade. Alguns sugerem lepra, outros um tipo de antrase ou doença autoimune. Mas o que o texto deixa claro é que não havia cura e que a dor era constante. A honra foi embora, o corpo fedia,
os servos fugiam, os vizinhos cochichavam. O homem mais respeitado do Oriente agora era um maldito à beira do lixo. E então vem ela, a mulher de Jó, a única pessoa da família que lhe restou. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Não se trata apenas de desespero. No mundo antigo, amaldiçoar a Deus significava romper o pacto, desistir da fé, jogar a toalha diante do invisível. Era gritar para o céu e virar as costas. Mas Jó, ainda envolto em cinzas e sangue, responde: falas como uma doida. Receberemos de Deus o bem e não o mal? E o texto nos diz: em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Que homem é esse? Quem mantém a fé mesmo quando Deus parece ausente? Quem ainda crê quando o próprio corpo se levanta como inimigo? Aqui somos confrontados com uma teologia que incomoda. A dor sem explicações. Uma fé que não exige recompensa e que não se desfez diante da calamidade. Jó não entende, mas confia. E isso faz dele não só um servo fiel, mas um gigante espiritual diante do céu. A história continua. 3 amigos ouvem sobre a desgraça. Elifaz, Bildade e Zofar. Representantes das grandes tradições de sabedoria do Oriente Médio, eles saem de suas terras e combinam uma visita. Mas quando o veem de longe, não o reconhecem. Jó está irreconhecível. Gritam, choram, rasgam suas vestes e se sentam com ele em silêncio por 7 dias. Essa cena é uma das mais profundas de toda a Bíblia. Durante uma semana, ninguém diz uma palavra. Eles apenas estão ali, partilhando o sofrimento, sem tentar explicá-lo. Nos tempos antigos, o luto comunitário envolvia jejum, cinzas, silêncio. Os amigos de Jó, pelo menos nesse primeiro momento, fazem o que há de mais nobre, sofrem com ele. Mas a pergunta paira no ar. Por quanto tempo a fé resiste quando não há respostas? Por quanto tempo um homem aguenta quando todos à sua volta, a esposa, os amigos, a própria carne, parecem abandoná-lo? E mais, onde está Deus? O céu que falava no início agora se cala. E o silêncio de Deus começa a gritar dentro da alma de Jó. A crise agora não é mais só física, é espiritual, é existencial. E o capítulo termina em silêncio. Um silêncio pesado, úmido, angustiante. Jó não fala. Deus não fala. Os amigos não falam. Mas dentro daquele silêncio ferve um grito. O grito que virá no capítulo seguinte. Um grito contra o dia do nascimento, contra a luz, contra a vida. Porque quando a dor toma conta do corpo, é o espírito que começa a sangrar. Imagine um homem sentado em silêncio por 7 dias. O rosto antes marcado pela honra, agora está coberto de feridas. O corpo antes cercado por filhos, servos e riquezas, agora repousa sobre cinzas, cercado apenas por moscas e gemidos. E então, finalmente, ele fala. Mas não é uma oração, não é uma acusação, não é uma explicação, é um grito. Pereça o dia do meu nascimento. Neste capítulo, sombrio e profundamente humano, Jó rompe o silêncio com um lamento que corta como espada. Ele não amaldiçoa a Deus, ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Não há blasfêmia, mas há desespero. É um desespero que muitos conhecem, mas poucos têm coragem de dizer em voz alta. O capítulo 3 de Jó é um mergulho no abismo da alma humana. É aqui que começa o verdadeiro drama do livro. Até agora, vimos o céu conspirando, a terra desabando, Satanás testando, a esposa desiludida dizendo, amaldiçoa Deus e morre, e 3 amigos sentados em silêncio. Mas é só agora que Jó se despe de toda expectativa e revela o coração despedaçado. E o que ele faz? Ele canta. Sim, o capítulo 3 é um cântico, um poema. Jó está preso à dor, mas a dor dele se expressa por meio da poesia. A literatura sapiensal do mundo antigo conhecia esse tipo de expressão.
Textos ugaríticos, babilônicos e egípcios trazem lamentos parecidos, clamores sobre a inutilidade da vida e o peso do sofrimento, mas nenhum chega tão fundo quanto o de Jó. Por que não morri ao nascer? Ou não expirei ao sair do ventre? Essa pergunta ecoa séculos depois na boca de tantos que sofrem em silêncio. Pessoas que se calam nos cultos, mas choram sozinhas no quarto. Que não têm coragem de dizer em voz alta, preferia não ter nascido. Mas Jó disse, e Deus não o puniu por isso. Este capítulo está dividido em 3 momentos poéticos. O primeiro é a maldição do dia do nascimento, que vai do versículo 1 ao 10, onde Jó deseja apagar o próprio dia do calendário. Ele invoca as forças do caos, que aquele dia seja trevas, que não brilhe luz sobre ele. Esse tipo de linguagem lembra os mitos do caos da antiguidade, onde trevas e monstros ameaçavam a ordem divina. Jó está dizendo, quero que o universo esqueça que eu existi. O segundo momento poético é o desejo de ter morrido ao nascer. Aqui, Jó começa a imaginar a morte como um alívio. Ele descreve o túmulo como um lugar de repouso. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Para ele, até os reis e os escravos estão juntos no mesmo descanso. É uma visão da morte como igualadora universal, um refúgio para todos. E o terceiro momento poético é a pergunta central. Por quê? Por que se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma? Jó quer saber por que Deus deixa viver aquele que sofre sem consolo. Aqui não há acusação direta, mas há uma inquietação teológica profunda. E essa é a pergunta que ecoa por todo o livro e por toda a história humana. O texto de Jó, capítulo 3, é extremamente elaborado. O hebraico aqui é repleto de vocabulário raro, um verdadeiro desafio até para os estudiosos. São usados paralelismos, característicos da poesia hebraica, imagens fortes e construções intensas para expressar o caos interior de Jó. Ele recorre a contrastes violentos entre luz e trevas, nascimento e morte, repouso e gemido. E é curioso notar, Jó nunca amaldiçoa Deus. Ele amaldiçoa o dia, a existência, mas jamais ousa atacar o Criador. E isso nos mostra que, mesmo ferido, seu temor a Deus ainda pulsa. É aqui que começamos a ver que o livro de Jó não é um manual de respostas fáceis. Ao contrário, ele nos convida a entrar num espaço de dor sem atalhos. Não há consolo imediato. Nenhuma voz celestial interrompe o lamento com explicações. O silêncio de Deus é parte da experiência. E isso nos ensina algo precioso. Na Bíblia, até o lamento tem lugar. Jó grita, Jó sofre, Jó deseja não existir. E Deus permite que esse capítulo esteja ali, entre Gênesis e Apocalipse, como que dizendo, eu vejo tua dor, eu escuto teu lamento. Quantas vezes engolimos a dor com vergonha? Quantas vezes disfarçamos o abismo com um sorriso de culto? Mas Deus não se ofende com o nosso grito. Ele se aproxima do quebrantado. Jó não sabia, mas no céu havia uma aposta. Satanás dizia, ele só te serve porque tem tudo. Deus dizia, não, ele me conhece. E o grito de Jó, paradoxalmente, prova que Deus estava certo, porque só grita a Deus quem acredita que ele ouve. O que mais temia me sobreveio. Não tenho paz nem descanso. Vem sobre mim a inquietação. Talvez você se sinta assim. Mas saiba, mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, o livro não termina no capítulo 3. E sua vida também não. Com palavras se consola a dor ou se cava ainda mais o abismo. Depois do grito de Jó no capítulo 3, o silêncio se rompe de vez. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, finalmente falam. Eles vieram para consolar, mas suas palavras são como sal em ferida aberta. Este é o início dos diálogos poéticos, ou melhor, dos duelos de sabedoria entre Jó e seus amigos. Um verdadeiro tribunal, onde a teologia da retribuição é colocada à prova. A estrutura apresentada é formada por 3 discursos, 3 amigos, uma acusação velada e depois explícita.
Este primeiro ciclo de discursos segue um ritmo. Primeiro Elifaz fala, e Jó responde. Depois Bildade fala, e Jó responde. Por último, Zofar fala, e Jó responde. Cada um dos amigos representa uma forma tradicional de entender o sofrimento e todos têm uma coisa em comum. Acreditam que Jó está colhendo o que plantou. Elifaz representa um místico veterano. Seu discurso está presente em Jó 4 até 5. Lembra-te, qual inocente jamais pereceu? Elifaz é o mais velho e fala com o tom de quem viu muito. Ele começa com certa doçura, elogiando a piedade de Jó, mas logo deixa claro, sofrimento é consequência do pecado. Ele menciona até uma visão misteriosa em que o Espírito lhe sussurra que ninguém é puro diante de Deus. Elifaz tenta consolar com lógica. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Mas para quem está na lama, essa sabedoria soa como desprezo. Depois da fala de Elifaz, Jó responde: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. A resposta de Jó é visceral. Ele acusa os amigos de serem como um rio seco no tempo da sede. Prometeram consolo, mas trouxeram julgamento. E pela primeira vez, Jó fala diretamente com Deus em forma de queixa. Que é o homem, para que tanto te importes com ele, para o provares a cada manhã. É uma inversão do Salmo 8. Aqui o cuidado de Deus parece perseguição. Agora é a vez do discurso de Bildade, que representa o tradicionalista rígido. Esse discurso está em Jó 8. Se teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao castigo. Bildade vai direto ao ponto. Se seus filhos morreram, é porque mereceram. Se você se humilhar, Deus vai restaurar. Para ele, tudo é simples. Deus recompensa o justo e castiga o ímpio. Sempre. Ele apela para a sabedoria dos antigos. Ele manda Jó perguntar às gerações passadas, como quem diz, essa é a tradição. É assim que o mundo funciona. A resposta de Jó à Bildade é surpreendente. Mesmo que eu fosse inocente, ainda assim não teria resposta. Neste trecho, Jó vai mais fundo. Se Deus é tão grande, como o homem pode pleitear com ele? Jó se sente impotente diante da majestade divina. Ele não nega a grandeza de Deus, ele a teme, mas também a questiona. Criaste-me apenas para me destruir? O drama atinge níveis teológicos profundos. Jó começa a desejar um mediador, alguém entre ele e Deus, prenúncio da figura de Cristo, o intercessor perfeito. Agora chegou a vez do impaciente e severo Zofar se manifestar. Oxalá Deus mesmo falasse. Saberias que Deus exige de ti menos do que merece tua iniquidade. Zofar é o mais duro dos três. Para ele, Jó nem está sofrendo o suficiente. Ele diz que a sabedoria de Deus é insondável, o que está certo, mas a usa para justificar sua acusação. Você é culpado e está sendo tratado com misericórdia. A teologia de Zofar é simples demais para um sofrimento tão profundo. E isso é uma tragédia. Jó apresenta sua resposta. Vós, na verdade, sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Jó ironiza seus amigos. Diz que eles se acham os donos da sabedoria, mas a realidade é mais complexa. Ele observa que os perversos prosperam, os que zombam de Deus vivem em paz. A lógica da retribuição não funciona. E então, num dos trechos mais comoventes do livro, Jó se volta para Deus. Se um homem morrer, tornará a viver? É o clamor da humanidade inteira. Jó ainda não sabe a resposta, mas a Bíblia toda vai se encarregar de respondê-la no tempo certo. A teologia da retribuição era dominante na antiguidade. O justo prospera, o ímpio sofre. Mas o livro de Jó expõe suas limitações. Os discursos dos amigos são poeticamente belos, mas espiritualmente frios. Contém verdades, mas aplicadas de forma cruel. A linguagem hebraica aqui é rica em imagens da natureza. Montanhas, rios, luz, escuridão, tudo serve como metáfora. Jó quebra a tradição e isso o aproxima do coração de Deus. Os amigos de Jó erram porque falam sem escutar, porque preferem a doutrina à empatia. Quantas vezes fazemos o mesmo? Diante da dor alheia, queremos explicar o que não entendemos. Mas há momentos em que silêncio e presença valem mais que discursos.
Jó nos ensina que questionar não é pecado, que o clamor do justo, mesmo em confusão, ainda é aceito por Deus, e que os amigos teológicos, se não forem compassivos, se tornam acusadores, quase aliados do inimigo. Até onde vai um homem para defender uma doutrina, mesmo que tenha que acusar o inocente? No primeiro ciclo de discursos, os amigos de Jó ainda tentavam parecer cuidadosos, mas agora a cortina cai. Eles se irritam com as respostas de Jó, e Jó, por sua vez, se exaspera com a rigidez e a crueldade das acusações. Neste segundo ciclo, não há mais elogios, só acusações diretas e impiedosas. E Jó, longe de ceder, reivindica sua integridade com ainda mais força. Ele faz, no capítulo 15, diz o seguinte: você está blasfemando. Por acaso és tu o primeiro homem que nasceu? Ele faz o mais velho e experiente, agora está impaciente. Ele acusa Jó de arrogância. Você pensa que entende mais que os anciãos? Mais que os sábios do passado? Ele pinta um retrato sombrio do destino do ímpio. Não por acaso, como se dissesse: reconhece-se a árvore pelos frutos. E veja o que está acontecendo com você, Jó. A ideia central é clara: se você sofre, é porque pecou. E se nega isso, está zombando da sabedoria. Jó, do capítulo 16 ao 17, diz o seguinte: Deus é meu acusador e também minha única esperança. Tornei-me alvo de zombarias, mas ainda assim minha testemunha está no céu. A resposta de Jó é um misto de dor e esperança. Ele descreve Deus como alguém que o despedaça como um leão, que lhe bate no rosto, que o entrega à humilhação, e ainda assim ele se agarra a uma esperança quase impossível. Mesmo agora, eis que tenho no céu a minha testemunha, e nas alturas quem advoga a minha causa. Aqui Jó vislumbra um intercessor celestial, alguém que pleiteie sua causa diante de Deus. É uma das passagens mais profundas do livro, prenunciando aquele que viria a ser o verdadeiro advogado dos justos, Jesus Cristo. No capítulo 17, Jó volta à escuridão. Fala da morte como única certeza, de amigos traidores e do túmulo como refúgio. É um ciclo de fé e angústia, como as marés que vão e voltam. Bildade, no capítulo 18, diz o seguinte: o ímpio é quem morre assim. A memória dele se apaga da terra. Ele é lançado da luz para as trevas. Bildade já não disfarça. Descreve o destino do ímpio com detalhes assustadores. Armadilhas, pragas, terror, destruição de descendência. Um retrato espelhado da situação de Jó. Não é mais indireta. É uma insinuação cruel. Para Bildade, não há exceção à regra da retribuição. Se você sofre, é porque Deus o condenou. Ponto final. Jó, no capítulo 19, apresenta uma das frases mais belas de todas as Escrituras. Sei que o meu Redentor vive. Meus amigos zombam de mim. Minha pele se apega aos ossos. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Este é talvez o ponto mais alto de fé no livro de Jó. Ele está só, rejeitado por todos, ferido no corpo e na alma, mas no meio da escuridão ele clama: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Essa confissão é surpreendente. Jó, sem entender sua dor, tem convicção de que Deus o vindicará. A palavra redentor, goelo, em hebraico, era usada para o parente que resgatava o injustiçado. E aqui é Deus quem tomará essa posição. Mesmo sem explicações, Jó crê que não será esquecido, que sua história não terminará em ruínas. Zofar, no capítulo 20, fala o seguinte: a alegria dos maus é breve. Ainda que a sua arrogância suba aos céus, perecerá como seu próprio excremento. Zofar segue na mesma linha. Descreve o prazer passageiro do ímpio, sua queda repentina e sua destruição inevitável. Ele usa uma linguagem dura, cheia de ironias. Para Zofar, não há espaço para exceções. Ele fala com raiva, como se estivesse protegendo a honra divina, mas às custas da compaixão e da justiça. Jó, no capítulo 21, nos diz o seguinte: por que os ímpios vivem em paz? Porque vivem os ímpios, envelhecem e ainda se tornam poderosos.
Jó, em resposta, apresenta o contra-exemplo que destrói a teologia da retribuição. Há muitos ímpios que prosperam. Eles vivem em segurança, seus filhos são felizes. Eles morrem em paz, enquanto os justos padecem. O ímpio morre cheio de vigor, e outro morre em amargura, e ambos jazem no pó. É a grande ruptura com a sabedoria convencional. Jó está dizendo: a realidade não se encaixa nos vossos sistemas. Deus não é previsível. Esse segundo ciclo de discursos mostra a rigidez cruel da teologia da retribuição, quando aplicada sem discernimento. A figura do Redentor, do Goel, aponta para o conceito bíblico de justificação final, que só se cumpre plenamente em Cristo. Jó é um dos primeiros a dizer, mesmo sem entender tudo: minha dor não define minha fé. Ainda creio que Deus me verá. Linguisticamente, esses capítulos usam paralelismos antitéticos e metáforas violentas, expressões de sofrimento e confronto intelectual. Quantas vezes nossas doutrinas, ainda que verdadeiras, se tornam armas nas mãos erradas? Jó nos ensina que não é suficiente ter uma teologia correta, é preciso ter sensibilidade. Os amigos estavam tão certos de sua visão de mundo que preferiram acusar o inocente a admitir que não entendiam Deus. Jó, por outro lado, rejeita a lógica fácil e se lança num clamor sincero. E mesmo no escuro, ele diz: sei que meu Redentor vive. Talvez você esteja como Jó, incompreendido, julgado, sem explicações. Mas se puder dizer como ele: ainda que eu não entenda, eu confio que Deus me vê, você não está vencido. Você está vivendo pela fé. Quando faltam argumentos, sobram ataques. Mas quem permanece de pé é quem conhece a verdade do próprio coração. Nesse último ciclo de discursos, algo muda visivelmente. Ele faz fala mais uma vez, agora com dureza extrema. Bildade faz um discurso curtíssimo, quase como quem desistiu. E Zofar nem aparece mais. Ele se cala por completo. E Jó fala como quem já venceu, mesmo sem vitória aparente. A argumentação dos amigos perdeu o fôlego. E Jó, que começou mergulhado no lamento, agora se mostra fortalecido, firme, quase sereno. Ele não tem todas as respostas, mas não cedeu ao erro de negar o que sabia, sua integridade. Ele faz, no capítulo 22, diz: você é um pecador perverso. Não é por tua piedade que Deus te repreende, mas por tua malícia. Ele faz, já não tem mais paciência. Lança contra Jó uma lista de pecados imaginários. Você oprimiu viúvas, explorou os pobres, tirou roupa dos nus, desprezou os famintos. Mas nós, leitores, sabemos que nada disso é verdade. O próprio Deus já havia declarado Jó como íntegro. Ainda assim, Elifaz prefere acusar sem provas a admitir que sua teologia talvez esteja errada. Depois tenta suavizar: se voltares para o Todo-Poderoso, serás restaurado. Mas essa oferta está contaminada pela injustiça da acusação. Elifaz é como um médico que inventa uma doença para poder prescrever o remédio. Jó, do capítulo 23 ao 24, nos ensina mais uma grande lição. Deus está em silêncio, mas sabe o caminho que sigo. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, iria até o seu tribunal. Jó deseja encontrar Deus. Quer apresentar sua causa, mas sente-se abandonado como quem procura uma voz no escuro. No entanto, aqui vem uma das declarações mais belas de fé no livro. Mas ele conhece o caminho que tomo, e provando-me, sairei como ouro. Jó afirma que Deus sabe de sua integridade e que essa prova o purificará. Mesmo no silêncio, ele confia que será vindicado. No capítulo 24, Jó denuncia as injustiças sociais. Os perversos prosperam, os órfãos e viúvas sofrem, os pobres morrem de fome. E aponta: se Deus castiga os ímpios imediatamente, como explicar tudo isso? Essa é a grande rachadura na teologia da retribuição. O mundo real não confirma essa fórmula simples. Bildade diz o seguinte: quem pode ser justo diante de Deus? Como pode o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Esse é o menor discurso do livro de Jó. Bildade já não acusa Jó diretamente. Ele recua para um argumento genérico: ninguém é justo, todos são pó diante de Deus. Sim, essa é uma verdade teológica.
mas usada fora de contexto, vira um atalho para silenciar quem sofre. Bildade desistiu de convencer Jó. Ele se escondeu atrás da doutrina. Jó respondeu: vós nada disseram, mas eu sei quem sou. Jó começa ironizando os amigos. Como tens ajudado ao que não tem força? Como tens salvado o braço que não tem vigor? Ele os acusa de serem inúteis no consolo e vazios na sabedoria. Em seguida, faz um discurso majestoso sobre o poder de Deus. Fala da criação, dos céus, dos abismos e conclui: tudo isso são apenas as orlas dos seus caminhos e o trovão do seu poder. Quem o entenderá? Aqui Jó mostra que não perdeu sua reverência a Deus. Ele está magoado, confuso, ferido, mas continua crendo na grandeza e no mistério divino. E então, no capítulo 27, Jó reafirma solenemente: longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu morra, nunca retirarei de mim a minha integridade. Ele se recusa a fazer o que seus amigos queriam, confessar um pecado que não cometeu, apenas para salvar uma doutrina. Jó prefere morrer com a verdade do que viver com uma mentira piedosa. Este ciclo mostra que a teologia sem compaixão se esgota. Quando as fórmulas falham, resta apenas a verdade vivida. Jó denuncia injustiças sociais, algo incomum para um personagem patriarcal, mostrando sensibilidade moral aguçada. A palavra integridade, no hebraico tom, aparece como marca central de Jó. Ele não é perfeito, mas é inteiro, sincero. A comparação com o ouro refinado, do capítulo 23, versículo 10, é uma imagem da purificação pelo sofrimento, ecoada por Pedro no Novo Testamento, em 1 Pedro 1, versículo 7. Há momentos em que até as pessoas piedosas se perdem nas palavras. Os amigos de Jó queriam defender Deus, mas atacaram o inocente. Queriam manter a ordem do mundo, mas feriram alguém que já estava no chão. E Jó? Jó escolheu a integridade, escolheu não fingir, não acusar Deus, mas também não calar sua dor. Ele se recusou a construir uma fé baseada na mentira, mesmo que fosse mais fácil. Talvez você esteja como Jó, pressionado por vozes que exigem explicações, forçado a se conformar com ideias que não se encaixam na sua dor. Mas Jó nos ensina que é possível crer mesmo sem entender, é possível sofrer sem perder a fé, e é possível ser íntegro mesmo na escuridão. O capítulo 28 de Jó é uma verdadeira joia literária e teológica. Um interlúdio poético que interrompe os debates acalorados para levantar uma pergunta fundamental: onde se encontra a verdadeira sabedoria? Neste ponto do livro, após tantos discursos cheios de acusações, defesas e confusão, Jó, ou talvez o narrador, propõe uma pausa, como se dissesse: esperem, estamos procurando no lugar errado. O homem cava a terra à procura de ouro, mas onde se encontra a sabedoria? Imagine por um momento uma caverna profunda, cheia de pedras preciosas escondidas na escuridão. Homens descem com tochas, enfrentam perigos, sujam-se de pó e suor. Tudo por causa de tesouros invisíveis a olho nu. É assim que começa o capítulo 28, com uma descrição belíssima e vívida da mineração na antiguidade. Existe mina para a prata e lugar onde se refina o ouro. O homem põe fim às trevas, de dentro da terra tira o pão. A imagem é poderosa. O ser humano é capaz de buscar riqueza nas profundezas da terra. Faz túneis, desvia rios, enfrenta abismos, mas há algo que ele não consegue encontrar: a sabedoria. A sabedoria, porém, onde se achará? E qual o lugar do entendimento? O poema que este capítulo nos apresenta segue uma estrutura organizada em 3 movimentos. O primeiro é a habilidade humana de extrair tesouros da terra, que vai do verso 1 ao 11. O ser humano é engenhoso, descobre o que está escondido, traz à luz o que estava enterrado, mas tudo isso é material. O segundo movimento é a inacessibilidade da sabedoria, que vai do versículos 12 ao 22. Jó afirma que a sabedoria não pode ser comprada. Nem o ouro puro, nem o ônix precioso, nem o cristal ou safira podem adquiri-la. Ela está além do alcance dos vivos, dos mares, do abismo e da morte. Nenhum lugar do mundo visível sabe onde ela habita. O Abaddon e a morte dizem: com os nossos ouvidos ouvimos falar dela. A morte a conhece de longe, mas nem ela pode alcançá-la.
O terceiro movimento é a revelação. Só Deus conhece o caminho. Isso se encontra dos versículos 23 ao 28. Deus é quem entende o caminho para ela, e Ele é quem sabe o seu lugar. Somente Deus vê tudo. Desde o início da criação, Ele observou os ventos, pesou as águas, traçou as fronteiras da chuva, e neste ato de ordem cósmica, Ele declarou a sabedoria. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Este poema tem paralelos com Provérbios 8, onde a sabedoria fala como uma pessoa, e também com textos da literatura egípcia e mesopotâmica, como o hino à sabedoria de Amenemope, que também pergunta onde está o entendimento. Mas nenhum desses textos chega tão fundo quanto Jó 28. A estrutura e o vocabulário revelam sofisticação literária altíssima, com paralelismos, ritmo poético e imagens extraídas da natureza, da mineração e da cosmologia. A teologia apresentada é bastante profunda. A sabedoria não é um objeto que se encontra na Terra. Ela é uma qualidade moral e espiritual revelada por Deus. O versículo 28 é a chave. O temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento. Essa frase resume toda a teologia da sabedoria no Antigo Testamento. Não se trata de inteligência, nem de sucesso, nem de explicações para o sofrimento. A verdadeira sabedoria começa com reverência, humildade e pureza. Em outras palavras, a sabedoria não é descoberta, é recebida. Não é fruto de escavação, mas de revelação. Quantas vezes buscamos respostas profundas com ferramentas erradas? Procuramos sabedoria nos livros, nos gurus, nos sistemas e esquecemos que ela não é um conceito, é um relacionamento. O temor do Senhor. Esse temor não é um medo servil, é reverência, é o reconhecimento de que Deus é Deus e eu sou pó. E mais, é apartar-se do mal. Sabedoria é ética, é atitude. Não está no quanto se sabe, mas no quanto se vive em retidão. Jó, no meio da sua dor, já havia começado a trilhar esse caminho. Ele não compreendia Deus plenamente, mas o temia e se afastava do mal. Por isso, ele já andava com sabedoria, mesmo sem todas as respostas. Esse capítulo é como uma pausa sagrada na tempestade. É como se o narrador dissesse ao leitor, antes de julgar, de explicar ou de acusar, pare e pergunte: você sabe mesmo o que é sabedoria? Ó, quem me dera ser como nos meses passados. Depois do poema sobre a sabedoria, Jó levanta a voz mais uma vez, mas agora com um tom diferente. Não está discutindo com os amigos, está abrindo o coração diante de Deus. Este é um dos trechos mais profundos de toda a Bíblia. Jó não apenas faz sua defesa, ele se desnuda diante do céu, oferecendo um testemunho honesto e comovente de sua vida, seu sofrimento e sua fidelidade. Jó começa relembrando os dias de outrora, quando vivia em comunhão com Deus, cercado por respeito, honra e prosperidade. Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Ele se recorda da época em que os jovens se calavam diante dele, os anciãos se levantavam quando ele passava, os príncipes punham a mão sobre a boca e ele socorria o órfão, a viúva, o cego e o necessitado. Eu era o olho do cego e o pé do coxo. Jó pinta um retrato de um homem justo, respeitado, abençoado e próximo de Deus, um passado de honra e glória. Mas agora o tom muda drasticamente. O que era louvor se torna lamento. O capítulo 30 é um salmo de dor. Agora, porém, zombam de mim os mais moços do que eu. Homens que ele antes teria ajudado, agora riem dele. Marginalizados o desprezam. Ele é tratado como escória. Jó sente o desprezo, a humilhação e o abandono. Mas o pior não é o julgamento dos homens, é o silêncio de Deus. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Tornaste cruel para comigo. Com a força da tua mão me persegues. A dor de Jó atinge o ápice. Ele se sente rejeitado por Deus, destruído por uma força invisível, abandonado à desonra. O capítulo 31 é um verdadeiro juramento solene de inocência. Jó revisita sua vida inteira, sua moralidade, pureza, honestidade, compaixão, justiça, e desafia qualquer um a provar o contrário. É uma das declarações éticas mais completas da Bíblia. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, olharia para uma virgem?
Se o meu coração se deixou seduzir por mulher, se desprezei o direito do meu servo, se retive dos pobres o que desejavam, se pus no ouro a minha esperança, se me alegrei com a desgraça do que me odiava. A cada declaração, Jó se submete a um julgamento. Se fiz isso, então que tal maldição recaia sobre mim. Ele termina seu discurso clamando: quem me dera alguém me ouvisse. Eis a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Esses capítulos têm uma força dramática imensa. Jó está sozinho, cercado por vozes acusadoras e pelo silêncio divino. Ele não tem provas de sua inocência, só seu próprio testemunho. Mas ele o oferece com humildade e coragem. Ele não diz ser perfeito, mas diz: vivi com justiça, amei o próximo, honrei a Deus. E por isso ele clama por uma resposta. Ele não quer apenas a restituição das bênçãos. Ele quer ser ouvido, ser compreendido, ter seu nome limpo. Esses capítulos falam diretamente ao nosso coração. Quantos de nós já passamos pela dor de ver nossa boa reputação jogada no chão? Quantas vezes fomos fiéis e mesmo assim sofremos injustamente? Jó nos lembra que a integridade não depende da recompensa imediata, que vale mais manter o coração limpo diante de Deus do que o aplauso dos homens, e que mesmo no silêncio podemos clamar com ousadia. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Com este discurso, Jó encerra sua defesa. A partir do capítulo 32, uma nova voz surgirá. Eliú, o mais jovem dos debatedores. Depois dele, o próprio Deus quebrará o silêncio. De repente, surge Eliú. Ele não havia falado até agora, mas revela que estava ali o tempo todo, ouvindo a conversa entre Jó e seus 3 amigos. Sou jovem e vós sois idosos, por isso temi declarar-vos a minha opinião. Eliú não se aguentou mais. Ele está virado contra os amigos por não conseguirem refutar Jó e contra Jó por se justificar mais do que a Deus. Eliú começa seu discurso com um respeitoso típico da juventude hebraica, reconhecendo a sabedoria dos mais velhos, mas logo afirma que a verdadeira sabedoria vem do Espírito de Deus e não apenas da idade. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Ele se sente impelido a falar, seu coração está como vinho prestes a arrebentar os odres. Eliú diz que não vem como inimigo, mas como alguém que deseja esclarecer. E então oferece um novo olhar. Deus fala assim, mas muitas vezes o homem não percebe. Ele fala por sonhos, por enfermidades, por sofrimento, como um médico que deseja curar a alma. O objetivo de Deus não é destruir, mas salvar o homem do caminho da morte. Deus fala de um modo, sim, 2, mas o homem não atenta para isso. Para Eliú, o sofrimento pode ser uma mensagem de advertência e misericórdia, não apenas punição. Eliú defende com firmeza a justiça de Deus e rejeita qualquer ideia de que Deus possa ser injusto. Diz que se Deus retirasse seu espírito, toda a humanidade pereceria. Longe de Deus o proceder com impiedade e do Todo-Poderoso o agir com injustiça. Ele acusa Jó de falar demais e de se colocar como mais justo do que Deus. Para Eliú, esse é o erro central de Jó. Ao se justificar, ele questiona os caminhos divinos. No capítulo 35, Eliú trata do orgulho e da vaidade humana. Ele diz que Jó está preocupado demais consigo mesmo e questiona: você acha que, ao ser justo, está fazendo Deus te dever algo? Se você peca ou é justo, isso muda Deus ou muda apenas você? Se pecas, que mal lhe fazes? Se és justo, que lhe dás? Eliú defende que Deus é soberano e que a verdadeira sabedoria é confiar nele, mesmo sem compreender tudo. Aqui Eliú se exalta em louvor a Deus. Ele descreve o Todo-Poderoso como grande, justo, bondoso e incompreensível. Ele vê o sofrimento como instrumento de ensino. Deus usa a dor para corrigir e aperfeiçoar. Deus é grande e não o podemos compreender. O capítulo 37 é poético e majestoso. Eliú descreve as tempestades, os relâmpagos, a neve, os ventos, tudo como manifestações da glória e do poder de Deus. Com o seu trovão, brama Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Ele conclui exortando Jó e a todos nós a temer a Deus e reconhecer a própria limitação. Qual será o papel de Eliú? Arrogância ou sabedoria? Eliú é uma figura controversa. Ele é ousado, fala muito, quase 6 capítulos seguidos, e às vezes parece arrogante.
Mas ao contrário dos outros amigos, Deus não o repreende no final do livro. E é ele quem prepara o caminho para o grande momento do livro, a fala de Deus. Eliú não resolve o mistério do sofrimento de Jó, mas introduz uma perspectiva mais elevada. Deus pode usar a dor para ensinar, corrigir, proteger e salvar. Eliú nos lembra que antes de exigir explicações de Deus, devemos nos colocar com humildade diante dele. Nem sempre o sofrimento é punição. Muitas vezes é tratamento, educação, salvação. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, talvez a pergunta mais sábia seja: Senhor, o que queres me ensinar com isso? Agora o palco está pronto. Os homens se calaram, as ideias foram lançadas. Nos próximos capítulos, o próprio Deus falará do meio da tempestade. Ele não responderá às perguntas de Jó como um professor, mas o levará a contemplar o universo com olhos maravilhados e a reconhecer que há algo maior do que a dor, a glória de Deus. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Deus não responde com explicações. Ele não entra em debates. Ele fala com autoridade, majestade e poder. Sua resposta não resolve os porquês, mas revela o quem, o próprio Deus. Deus começa com uma pergunta que desmonta qualquer pretensão humana. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E então inicia uma série de perguntas retóricas mostrando a imensidão da criação. Onde estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem pôs limites ao mar? Já deste ordens amanhã? Já percorreste as profundezas do mar? Sabes onde habita a luz? Cada pergunta mostra que Jó não compreende nem o mundo visível, quanto mais os mistérios da vida e do sofrimento. Deus o convida a contemplar a criação, não para humilhá-lo, mas para expandir sua visão. Agora Deus aponta para os animais e a vida selvagem. Sabes como as cabras monteses dão cria? Quem dá liberdade ao jumento selvagem? Por que o avestruz abandona seus ovos? Quem dá força ao cavalo ou ensina o falcão a voar? É um desfile da sabedoria criacional de Deus. Jó percebe que há um propósito em tudo, mesmo naquilo que ele nunca entendeu. Deus desafia Jó. Porventura, quererás invalidar o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? E apresenta duas criaturas misteriosas. O Behemoth, que era um ser poderoso, forte, incontrolável. Alguns acham que é um hipopótamo e outros veem nele um símbolo do caos domado por Deus, ou até mesmo de um dinossauro. E também fala do Leviatã, um monstro marinho aterrador, impossível de ser capturado ou dominado pelo homem. Esses seres são como parábolas da força e do caos, diante dos quais o homem nada pode fazer. Mas Deus os domina com facilidade. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó não tem mais perguntas. Ele vê Deus com os olhos da alma e se arrepende. Não por pecados específicos, mas por ter tentado julgar a Deus. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. É o ponto alto do livro, a experiência de adoração diante do mistério. O desfecho é impactante. Deus repreende os amigos de Jó, dizendo que não falaram corretamente como Jó falou. Deus manda que eles ofereçam sacrifícios e pede que Jó interceda por eles, e Jó ora por seus amigos. Depois disso, Deus restaura a sorte de Jó, dando-lhe o dobro de tudo o que tinha antes e uma nova família. O livro termina com um retrato de redenção, restauração e adoração. Jó nunca recebeu uma explicação, mas recebeu algo maior, uma revelação de quem Deus é. Deus não nos deve respostas. Ele nos oferece algo melhor. Sua presença, sua sabedoria e sua soberania sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento. Às vezes, o maior milagre não é o fim da dor, mas o encontro com Deus em meio a ela. O livro de Jó não é apenas uma história antiga de um homem justo que sofreu. Ele é um espelho da alma humana diante do sofrimento, da dúvida e da busca por sentido. Desde o início, somos levados a um drama que se desenrola em duas dimensões, nos bastidores celestiais e nas dores da terra. Deus apresenta Jó como um homem íntegro, mas Satanás lança um desafio. Será que ele te serve por nada? E então começa a grande prova.
Jó perde tudo: filhos, bens, saúde, amigos, mas não perde sua fé, embora clame, questione e até deseje a morte. O silêncio de Deus o incomoda mais do que a dor em seu corpo. Seus amigos tentam explicar, mas erram, reduzem a vida a uma fórmula de causa e efeito, onde sofrimento é sempre castigo. Mas Jó sabe que não é tão simples. No auge da sua angústia, Jó grita por justiça, por respostas, por um encontro com Deus. E quando finalmente Deus aparece, ele não explica, ele revela. Deus não responde ao sofrimento com argumentos, mas com sua presença gloriosa. Deus mostra que há uma sabedoria por trás de tudo, que vai muito além da compreensão humana. Ele aponta para o universo, para os céus, para os monstros do caos, para os animais selvagens, e nos convida a confiar mesmo quando não entendemos. No fim, Jó não obtém as respostas que queria, mas encontra o Deus que basta. E isso muda tudo. Ele diz: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a maior virada da história. Jó não é restaurado porque entendeu, mas porque adorou. Ele não vê o fim da dor com lógica, mas com fé. E é isso que o transforma. As lições deste livro são grandiosas. Deus é soberano mesmo quando parece silencioso. O sofrimento não é prova de culpa e o bem-estar não é prova de justiça. A fé verdadeira não depende de recompensas. A sabedoria de Deus é maior que os sistemas humanos. A presença de Deus vale mais do que respostas. E se você já passou por momentos em que não entendeu o porquê da dor, saiba que está em boa companhia. Jó também não entendeu, mas ele descobriu algo maior. Um Deus que fala com trovões e caminha com os feridos. Talvez você nunca receba todas as respostas, mas pode ter o mesmo Deus que Jó encontrou. E isso é o bastante. Se você gostou do vídeo e deseja aprender a Bíblia e a história do cristianismo com profundidade, essa é a sua oportunidade. Através de nossos cursos, você vai caminhar pelas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política, tendo acesso a tudo o que você precisa para desenvolver uma vida intelectual sólida, pagando muito pouco por isso. Não perca essa oportunidade de adquirir os nossos cursos com 70% de desconto. São 7 cursos com quase 500 aulas e com 16 e-books interativos já disponíveis. Ao adquirir qualquer um de nossos cursos, você garante acesso vitalício, podendo estudar no seu ritmo e revisitar o conteúdo sempre que precisar. Mais do que um investimento pessoal, esse conhecimento abençoará toda a sua casa, trazendo clareza, edificação e crescimento espiritual para você e sua família. Aprofunde-se na palavra, prepare-se para ensinar, fortaleça a sua fé. Garanta agora mesmo seu acesso exclusivo, tá bom? Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal e estudar a Bíblia e a história do cristianismo aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.